lá, irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que nós temos usado durante a noite, em Zacarias. E eu quero relembrar com os irmãos nesse momento devocional, de alguns versos do capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Vamos ler aí do verso 6 e 7. Diz assim, portanto, Zacarias capítulo 2, versos 6 e 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim: Ei, ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Verso 8 ainda. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Irmãos, nós temos visto aqui, nessa sequência de estudos, nos cultos, tanto com o profeta Ageu, quanto com o profeta Zacarias, que Deus chamou o seu povo a ter uma vida de comunhão com ele. Deus chama a atenção do seu povo para o serviço, para a santidade, para uma dedicação, para um compromisso, para uma obra a ser realizada, para um serviço, e constantemente então, através de Ageu e Zacarias, de um modo mais especial, Deus exorta o seu povo a estar atento aos perigos deste mundo, a deixar as práticas que este mundo nos apresenta como sendo normal, sendo natural, mas que traz grande prejuízo para o nosso convívio com Deus, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa dedicação ao Senhor, e acaba nos conduzindo a viver um cristianismo não tão autêntico, um falso cristianismo. Um cristianismo muitas vezes até mesmo sem Cristo. Um cristianismo muito mais cultural do que, na verdade, um cristianismo autêntico e bíblico. No verso 6 e o verso 7, que nós estudamos a semana passada, nós temos um chamado específico para o povo de Israel, para os filhos de Sião, que ainda haviam permanecido, tanto na Samaria, quanto na própria Babilônia, nos domínios persas, que saíssem dessa situação, que fugissem dessa situação. Nem todo mundo tinha retornado para Jerusalém, mesmo porque retornar para Jerusalém significava abrir mão de vários confortos que depois de 70 anos exilados eles já tinham reconstruído as suas vidas, as pessoas já tinham seus trabalhos, seu comércio, sua casa fora de Jerusalém. Retornar para Jerusalém significava abandonar uma vida, 70 anos é uma geração, e recomeçar tudo zero, num lugar ainda que estava sem proteção, porque os muros ainda não haviam sido reconstruídos, onde a própria casa de Deus estava derribada, e que havia uma série de situações de privações, de dificuldades. Então vir para Jerusalém, na cabeça de muitos, era deixar o comodismo, deixar o conforto, deixar aquilo que eles tinham alcançado. Mas o Senhor justamente traz a palavra dizendo: fugir da terra do norte, salva-te daqueles que habitam com a filha da Babilônia. Porque justamente, irmãos, o conforto, muitas vezes, a satisfação que o mundo nos apresenta, é algo agradável à nossa carne. A nossa maior luta é reconhecer que o pecado é gostoso. Porque se o pecado fosse um negócio ruim, ninguém pecava. Se o pecado fosse um choque de 220, ninguém punha mão. Mas o pecado é algo que nos agrada. Por quê? Porque a nossa carne é inclinada para esse pecado. Nós temos prazer
nos desejos carnais. E lutar contra isso é o padrão que a Bíblia exige de nós. Dentro da comparação de uma satisfação terrena para uma satisfação eterna. Ou nós vamos ter satisfação, prazer agora, carnalmente falando, ou aguardamos a promessa do Senhor em relação às suas promessas celestes. Então, o crente, ele é chamado a aprender a passar vontade, reconhecendo que o próprio Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, deixou a sua glória para sofrer em seu lugar e em meu lugar. E o apóstolo Paulo diz, olha, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo o Rei da glória, deixa toda a glória, se faz homem e morre na cruz. Esse foi o exemplo de Cristo. Ele não veio aqui ter uma vida regalada, sendo servido como rei. Não, ele veio como servo, ele veio ao sofrimento, ele se entregou à dor, ele se entregou à própria morte, em teu favor e em meu favor. E tem muita gente que diz que ama a Jesus, mas aquilo que Cristo fez por ele não é suficiente para conduzi-lo a mortificar a própria carne. Irmãos, essa luta é uma luta constante. Fugir das terras do norte e nos salvar do meio da filha da Babilônia significa dizer não, muitas vezes, para os nossos próprios desejos. Porque senão, você pode estar em qualquer lugar deste mundo, ou em qualquer instituição desse mundo, por mais bíblica que ela seja, se isso não tiver no seu coração, você pode ser retirado de qualquer contexto, mas se esse contexto de amor às práticas do mundo não sair do seu coração, não adianta. Como comunidade, nós temos caminhado e crescido juntos, buscando alguns pilares fundamentais da fé, dentre eles a santidade e a piedade. Só que ao mesmo tempo, a luta contra a nossa própria inclinação continua. E se nós não estivermos atentos, nós estaremos querendo ter um pé na igreja reformada, mas um pé nas terras do norte. Um pé na comunhão com Deus, mas ainda morando com a filha da Babilônia. Não tem jeito, é impossível. Por isso, observe a sua prática de vida. Observe se você tem se adequado muito mais às práticas da terra do norte, às práticas da filha da Babilônia, ou se você tem buscado uma comunhão, uma intimidade, uma santidade, uma piedade na presença do Senhor. Porque isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, irmãos. A promessa que nós vimos a semana passada e que ecoa aqui, é que aqueles que fugirem da terra do norte, aqueles que fugirem de habitar com a filha da Babilônia, e serão de fato filha de Sião, estarão com o Senhor. Veja aí o verso de número 10. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Você quer viver uma verdadeira comunhão com Deus? Uma verdadeira intimidade com Deus, habitando com Deus? Saia da terra do norte, deixe de habitar com a filha da Babilônia e venha habitar com o Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Eu convido você a falar com Deus no seu coração, pedindo, Senhor, me ajude a ter a força necessária para glorificar o teu nome em todas as áreas da minha vida. E que eu possa assumir esse compromisso realmente, de deixar as práticas do mundo para andar segundo a tua vontade. Fale com Deus, oremos. Ó Deus, mais uma vez nos colocamos em tua presença e te agradecemos pela tua palavra que nos exorta, que nos corrige, ó Deus. E pedimos para que o Senhor mesmo nos auxilie
de modo que possamos caminhar com o Senhor, protegido pelo Senhor e com júbilo em nosso coração, pelo fato de mantermos viva e verdadeira comunhão contigo. Nos conduz, ó Deus, a uma vida de santidade. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bem, nós vamos nos separar agora em classes. Eu quero convidar os irmãos que estão na classe de catecúmenos, né, para que se dirijam lá à sala, e também as crianças, para que acompanhem aí a Clarissa, a Heloísa. Mais alguém vai auxiliar lá, Clara? Você é a Lolo por enquanto? Tá, então tá bom. Dependendo do número de crianças, você dá um toque aí vem a gente recruta alguém aí, tá? Carol, pode ser? Tá? Que bom. Hoje veio o Pedro também. Deus abençoe. Acho que vai ser lá em cima ou aqui embaixo? Onde que foi organizado? Acho que as crianças lá em cima, né? Lá na sala maior. Então ajuda aí, Lulu, que teve um pessoal que foi para o caminho errado. Pronto. Que bom. Irmãos, nós temos estudado um pouquinho sobre seitas, heresias, outras religiões. Estamos estudando esse mês de setembro. Sobre que religião mesmo? O islamismo, né? Sobre os muçulmanos. E hoje, nós vimos que hoje é a segunda religião do mundo, é a que mais cresce. Há uma previsão que até 2070 seja a maior religião do mundo. Né? Vimos que isso se dá por conta de uma estratégia pautada não na islamização, ou seja, na evangelização, na perspectiva muçulmana, mas esse crescimento se dá pelo fato da imigração e pelo fato da alta taxa de fertilidade. Né? As mulheres muçulmanas têm muito mais filhos do que as outras mulheres, as mulheres de outras religiões. Vimos também que o Islã não é simplesmente uma religião, mas é um sistema sociopolítico e econômico, e que teve um grande avanço, obviamente, por conta do petróleo na região, na maioria dos países árabes. Né? Isso deu um fôlego financeiro para financiar aí todo tipo de obras islâmicas, em especial nesse nosso período. Antes, como que o islamismo crescia? Se você lembrar na história aí, você vai lembrar o período desde... O islamismo começa em 600, né? No ano 600 depois de Cristo, de 610 a 632, Mohammed recebe a revelação do anjo Gabriel, e a partir daí então começa um avanço político até a tomada de Meca, e assim sucessivamente, unindo o povo árabe para o domínio, né, um império, vamos dizer assim, árabe, que naquela época começa a atingir toda a região do Oriente Médio, o norte da África, né, e entrando pela Península Ibérica, chega praticamente até a França, os pedacinhos da França ali, o sul da França, o chamado o movimento mouro. Cadê as professores de história aí para me auxiliar? Né? Os mouros entraram ali, então, dominaram todo Portugal, só ficou uma pontinha lá em cima que eu acho que não, toda a parte da Espanha, né, e começou a avançar rumo, então, à França. Até hoje, você vê muitas características arquitetônicas, né, quando você viaja para a Península Ibérica, você vai ver ali, em Portugal, Espanha, muitos prédios ainda com todas as características árabes, influência da época dos mouros. Né? E a miscigenação, né? Tem muita gente aí
que mesmo que diz português, mas moreninhos, né? Já dessa influência dos mouros. Então, cresceu dessa forma. Depois houve um movimento cristão para recuperar essa faixa da Europa, acaba recuperando, e os movimentos das cruzadas, para recuperar Jerusalém e parte do Oriente Médio. Então, naquele primeiro momento, a força era muito mais bélica, muito mais militar do que econômica. Hoje você vê o islamismo tendo um poderio muito maior voltado para as questões econômicas. Né? Como eu disse, eu acho que umas 2 aulas atrás, essa questão econômica acaba influenciando, inclusive aqui. Né? Eu te contei lá a história de Carambeí, onde o frigorífico de Carambeí teve que mudar toda a sua estrutura logística e contratar, inclusive, funcionários senegaleses, que são muçulmanos, para matar os animais, porque senão os países árabes não comprariam a nossa carne. Então, veja, tira emprego nosso, traz estrangeiro, dá emprego para o estrangeiro, paga tudo para o estrangeiro, e ainda vende a nossa carne. O que é isso? Uma influência econômica, né, por conta de uma religião. Tudo bem? Então, essa é a estratégia. Aí nós vimos também um pouquinho sobre as questões básicas sobre o islamismo, né, o que significa as palavras, e a questão das cidades sagradas. Vimos também sobre o livro sagrado para eles, que é o Corão. Vimos algumas características dele, que o livro sagrado só é aquele que é escrito em árabe. Então, fala, eu tenho o Corão traduzido em casa. É só um livro, porque para eles aquilo lá não vale nada. Né? Os templos são chamados de mesquitas, o líder de sheik, imã ou imane, dependendo se é sunita ou xiita. Vimos também sobre essa divisão, né, entre os sunitas, que é a maior parte, e os xiitas. A principal diferença é quanto à descendência de Mohammed. Então, os xiitas acreditam que a liderança dos muçulmanos tem que ser dentro de uma linhagem que venha, que vá até Mohammed. Tem que ser descendente de Maomé. Né? Há uma similaridade, por exemplo, com o sistema católico, né? Pelo menos nos primeiros séculos, que os bispos tinham que ter algum contato com os apóstolos, né? E por isso que eles trazem a ideia de que, olha, Pedro foi o primeiro papa, mesmo não sendo igreja católica romana na época, mas eles trazem isso, e havia uma tendência de que os bispos tivessem contato com os apóstolos, depois os outros contatos com esses bispos que tiveram com os apóstolos, e assim sucessivamente. Hoje, obviamente, isso não tem mais dentro da igreja católica, mas essa é a mesma linha de raciocínio que os xiitas têm dentro do islamismo. Os sunitas não. Qualquer pessoa capaz, que tiver conhecimento da literatura, dos mandamentos, pode se tornar um líder muçulmano. Tá bom? Hoje nós vamos então tratar sobre a crença, né, dos muçulmanos. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 textos. O primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção é João, capítulo 4. Na verdade, 3 textos inicialmente, tá? Então, vou lá. João, capítulo 4. Versos 23 e 24. Todos abriram? Diz assim: Jesus está aqui com a mulher samaritana, né? E ela questionando a respeito da adoração. Jesus vai dizer assim no verso 23: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é
espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. O segundo texto que eu quero chamar a sua atenção, 1 João, vamos lá para a carta. Primeira João, capítulo 4. Vamos ler o verso 7, o verso 8. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? E conhece a quem? A Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ok? E o terceiro texto, Mateus, voltemos aqui para os evangelhos. No início de Mateus, capítulo de número 3. A partir do verso 16 e 17. Mateus, capítulo 3, verso 16. Diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos lá, irmãos. Na leitura desses três textos, nós vimos primeiro, Deus é Espírito, e por isso Ele está em todos os lugares, Ele não tem uma imagem para ser adorada, ou um lugar que lhe prenda para ser apenas o local da adoração. Ele está em todos os lugares, Ele é o Deus que está presente, é o Deus onipresente, né? Está em todos os lugares. A outra questão, ou seja, nós não precisamos adorar em Jerusalém, ou muito menos virado para Jerusalém. Por quê? Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, mesmo Jesus respondendo à mulher samaritana, que não é nem em Jerusalém e nem nos montes de Samaria que se adora o Senhor, mas o importante é que o adorador reconheça isso e o adore em espírito e em verdade. Tá? Então, quando você olha para o islamismo, que coloca Deus como o único lugar de adoração ao Deus verdadeiro é Meca, e mesmo que você esteja longe, você só pode orar e adorar a Deus se você estiver virado para Meca. Né? Lembra lá eu falei aqui do galinho, né? Do galo de Meca. Então, é uma influência sobre os portugueses e acabou sendo uma influência nossa. Né? Quando você ia para a fazenda, lá no cume do telhado, lá tinha o galo de Meca, com os pontos cardeais, e o galinho inclinado para o lado, que era Meca, para que o muçulmano, chegando ali, para onde que é Meca aqui? Aí ele olhava para o galo lá, apontava para o mesmo lado do bico do galo e orava. Né? Então, para eles, o lugar da verdadeira adoração é em Meca. Para nós, não. Nosso Deus está em todos os lugares, e mesmo que teve um período onde Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para a sua habitação, diante de todas as nações, após a obra de Jesus, agora então, o cristianismo chega em todos os lugares, e todos os lugares é lugar para se adorar e bendizer ao Senhor. O segundo texto que nós lemos, que é 1 João 4, em especial o verso 8, vai dizer que Deus é amor. Quando você vai para o islamismo, você vai ver que o islamismo ele exalta muito o Deus islâmico, e existe um objeto sagrado para eles,
que é semelhante ao terço católico, sabe, o rosário, cheio de bolinhas lá. Só que no caso eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Esse objeto ele tem 99 bolinhas. Cada bolinha representa um nome de Alá, que é o Deus deles. Então, Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é o quê, ou seja, está lá. E dentro desses 99 nomes, a única coisa que Alá não é justamente isso. Alá não é amor. Alá é poderoso, Alá é grande, Alá é não sei o quê, Alá é isso, Alá é aquilo, mas não existe uma bolinha para dizer que Alá é amor. Por quê? Porque Alá não é o mesmo Deus que o nosso Senhor. A Bíblia diz claramente que Deus é amor. A Bíblia ensina, inclusive, que o cristão, o servo de Deus, ele deve amar os seus inimigos. E no islamismo, dentro da perspectiva jihadista, Alá diz para os seus seguidores que eles devem matar os seus inimigos. Mesmo que você pegue um muçulmano dentro de um contexto ocidental, tal, a crença ensina isso. Pastor, o cara não mata nem pernilongo, pastor, o cara é um cara fantástico, amigão. Então ele é um péssimo muçulmano. Ele só está na perspectiva econômica, política, social do islamismo. Porque se ele for entrar na perspectiva religiosa, na hora que o bicho pegar, ele não vai pensar duas vezes, ele vai te eliminar. Principalmente se você não aceitar Alá. Ok? Então, a diferença é que nosso Deus é amor. E é tanto amor que enviou o seu Filho para morrer por nós. Ok? E o terceiro texto que nós lemos, Mateus capítulo 3, que registra o batismo de Jesus. João já havia dito que Jesus é o Deus encarnado, né? É o verbo que se fez carne. Nós vemos aqui a figura das três pessoas de Deus. Dentro do padrão cristão, nós cremos num único Deus, só que um Deus que subsiste em três pessoas. Então você tem a figura de Jesus encarnado, recebendo o batismo. Depois você tem a figura do Espírito de Deus, ou Espírito Santo, descendo como pomba sobre Cristo, né, numa manifestação. E você ouve a voz do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você tem um único evento, três pessoas distintas, interagindo num mesmo e único evento, mas que, segundo toda a revelação das Escrituras, nos aponta para um único Deus. Isso fica claro desde o princípio da revelação. Quando você pega lá Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra Elohim já aponta para a ideia do plural. Então, só aqui já é um indicativo de que esse Deus único, como é revelado em Deuteronômio, é um Deus que subsiste em pelo menos mais uma pessoa. Depois a revelação nos mostra que são três. Você tem Deus, Pai, depois é chamado de Pai. Você tem o Espírito de Deus e você tem a palavra, o verbo de Deus. E é nesse sentido que você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, a expressão, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Se é um Deus de uma só pessoa, como que teria que ser a redação aqui? Farei, ou faço, o homem, a minha imagem e a minha semelhança. O fato de estar na primeira pessoa do plural já aponta também essa perspectiva de um Deus único, sim, porém subsistindo em mais de uma pessoa. Se você olhar para Gênesis, vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1.
Vamos aí, os versos iniciais. Então, no princípio criou Deus, aqui o termo eu já disse, Elohim, que aponta para essa questão plural. Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E quem que estava ali? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o verso 3 diz, disse Deus, haja luz. E houve luz. Nesses 3 versículos, agora à luz de toda a revelação, nós vemos as 3 pessoas na criação. Mesmo porque a Bíblia diz que toda a obra criada foi criada por quem? Por Jesus. Paulo vai dizer que ele é o primogênito da criação, ou seja, é um título que dá a ele a primazia daquele que foi a fonte de toda a criação. Nada, absolutamente nada que foi criado à parte de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Então você tem no verso 1, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. O verso 2, você tem que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no verso 3, você tem o quê? A palavra. O que Deus disse? Qual que é a primeira palavra que Deus disse aí? Haja. O que é isso? Um verbo. Então, toda a palavra aponta para Cristo, que depois se encarna. Então, desde o início das Escrituras, você tem a ideia de um Deus único, porém que subsiste em 3 pessoas. Isso, na visão muçulmana, é impossível. Tanto que a declaração de fé deles é que Alá é o único Deus, ele não tem filho, ele é único. É uma declaração que, inclusive, coloca o Espírito Santo e o próprio Jesus fora da ideia da divindade. Mas quando você vai estudar as Escrituras, você vê em vários momentos essa ideia de que há um só Deus, porém subsistindo em 3 pessoas. E Mateus, capítulo 3, no registro que nós lemos lá, mostra, portanto, as 3 pessoas de modo distinto, agindo num único e mesmo evento, de uma maneira independente. Jesus encarnado, a palavra encarnada, recebendo o batismo, o Espírito Santo vindo sobre ele e o Pai falando do céu. Então, isso na perspectiva islâmica, impossível. Porque eles não consideram as Escrituras como fonte. Você que está aberto aqui em Gênesis ainda, reforça aí comigo o verso 26, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Tendo trazido isso à nossa memória, irmãos, essa ideia de que o nosso Deus é um Deus espírito, que por isso pode ser adorado em todo lugar, que ele é amor, né, e que nos ensina que devemos amar, inclusive, os nossos próprios inimigos, e que esse Deus subsiste em 3 pessoas, mesmo sendo Deus único. Então vamos estudar aquilo que os muçulmanos creem. Para eles, então, Deus único e soberano é Alá. Houve um erro na perspectiva missiológica entre os trabalhos muçulmanos, com muçulmanos, e eu, apesar de uma contribuição mínima, mas eu trabalhei com eles, pelo menos de 2008 até 2011, e esse erro missiológico do passado traz influências danosas até hoje. Qual que foi esse erro missiológico? Quando os nossos missionários foram evangelizar os muçulmanos e foram traduzir a Bíblia, né, para falar aos muçulmanos, como que eles traduzem Deus para o muçulmano? Alá. Então eles vão pregar, falar, olha, eles não apresentam Yahvé, eles apresentam Alá, como se fosse o mesmo Deus. Então hoje na evangelização ainda se utiliza a ideia de que Alá
que escreveu as Escrituras, ou que revelou as Escrituras, e Jesus e tudo mais, ele fala, não, mas o mesmo Alá trouxe uma terceira revelação. Ele mudou muita coisa, e o que está em voga hoje é justamente a revelação que Mohammed, ou Maomé, recebeu. O Alá que fala lá, é o mesmo Alá. E aí esse erro custou, traz uma certa dificuldade hoje, inclusive na evangelização. Porque a palavra para Deus é Alá, mas nós deveríamos, né, o comitê missiológico, os primeiros missionários, deveriam ter feito uma distinção entre o Deus das Escrituras e o Deus do Alcorão. Isso não foi feito. Então hoje, você tem que fazer um exercício exegético, de hermenêutico, demonstrar para ele características do Deus revelado nas Escrituras, que são diferentes do Deus revelado no Alcorão. Para ele dizer, olha, não é o mesmo Deus. O Deus da Escritura diz, olha, diz que Ele é amor e que nós devemos amar os nossos inimigos. O Deus do Alcorão diz o contrário. Não pode ser o mesmo. Porque Deus é imutável, Ele não muda. Então, quer dizer, hoje você tem que fazer todo um exercício, e às vezes exercício que leva muito tempo, para conseguir mudar na cabeça e no pensamento coletivo muçulmano, de que Alá é uma entidade e que o Senhor é outra. De que Yahvé é outra. E diferente, opostas. E que não pode existir dois deuses. Um é o verdadeiro e o outro é o falso. Então, essa é uma dificuldade que nós temos na evangelização. E até hoje, por conta disso, você tem que usar a palavra Alá no momento inicial. Eu quando trabalhava com os fulas, eu preferia já usar o nome de Jesus. Yassá. Então, a gente chegava, eles cumprimentavam, né? Salam aleikum, aleikum salam. Aí, em fula, eles falavam, Allah renemá. Aí eu disse, Issa renemá. Eles falavam, Deus te abençoe. Eu falei, não, Jesus te abençoe. E aí isso começou a criar um certo incômodo, né? E aí, então, dava a oportunidade, pelo menos, de você apresentar uma nova perspectiva. Alguns saíam irados, porque você estava colocando Jesus no mesmo patamar de Alá, né? Mas outros falavam, mas por que você faz isso? E aí nos dava a oportunidade de apresentar. Mas era sempre uma situação, no mínimo, curiosa, né? Para não dizer perigosa. Mas era um dos meios que a gente usou, não sei se é a melhor estratégia, mas um dos meios que nós usamos para quebrar essa ideia de que Alá do Alcorão é o mesmo Alá das Sagradas Escrituras. E mostrando que eram entidades distintas. Tá? Então, eles acreditam num Deus único e soberano, só que esse Deus é Alá. Allahu Akbar, o Deus grande. Esse Allahu Akbar você vai ouvir toda hora se você estiver num país muçulmano. Toda chamada das mesquitas, 5 vezes ao dia, vai ser um chamado para que você venha orar Allahu Akbar, Allahu Akbar. E esse trem vai ficar ali na sua cabeça 24 horas por dia. Você está dormindo e os caras ligam o bendito alto-falante da mesquita e vai lá. Começa com um chamado suave, alguma coisa assim. Aí começa, Allahu Akbar, aí vai. E quando é o mês do Ramadã, meu amigo, você tem isso 30 dias, das 6 da tarde às 6 da manhã, sem parar. Sem parar. Todas as horas da noite. Isso aqui é uma bênção. Esse é uma bênção. Você não sabe o que é um negócio constante na sua cabeça, te minando as forças durante o dia todo. Você imagina 30 dias você querendo dormir,
com a mesquita a 200 metros da sua casa, e não adianta falar, pastor, muda. Não, se eu mudar vai ser para 100 metros, porque a cada 300 metros você tem uma mesquita. E todas elas, com alto-falante, dessa forma, é uma pressão, irmãos, no sentido emocional. Um país de maioria muçulmana, então, dentro. Você chega nos dias das oferendas dele, né, onde eles matam lá bodes ou bois, cada família mata um bode ou um boi, dependendo do recurso financeiro da família, na frente da própria casa. Corta o pescoço do boi e deixa aquilo lá sangrando. Né? E você imagine a nuvem de mosca que isso traz para a cidade. Sem falar o cheiro do xixi do bode. Irmãs, casadas, que reclamam que ele não levanta a tampa. Você não sabe de nada. O seu cabrito em casa é mais cheiroso que o bode. É algo insuportável. Imagina um calor de 46 graus e todo o xixi de todos os bodes do mundo evaporando. E lá o que acontece? As casas não têm telhado, porque chove muito pouco, tem um período da chuva, são 3 meses, então são lajes. Aí, antes do Tabasqui, que é essa festa, eles têm que comprar os bodes, os carneiros, seja lá o que for, ou até mesmo o bezerro, o boizinho, o novilho, e aí eles compram com antecedência, porque é mais barato. Pra você ter uma ideia, um bode, na época do Tabasqui, o cara vai pagar 4 mil reais num bode. Lembrando que o pagamento diário dele são 4 reais. O cara ganha 4 reais por dia. E tem família que o cara faz de tudo para comprar um bode. E aí eles enfeitam esses bodes, amarram fita cetim nos bodes, deixa os bodes bonitinhos para depois cortar a cabeça do bode. E aí o cara compra com antecedência e põe na onde? Põe na laje. E esse bode fica ali comendo e fazendo tudo que é natural aos bodes fazerem durante esses períodos. E aí o solão de 46 graus bate na laje. Sabe aquela nuvem de poluição que a gente vê em São Paulo de vez em quando? Você vê uma nuvem orgânica de evaporação nas cidades. Aí você fala assim, pastor, isso em todos os países árabes? Sim. É uma escravidão ainda, irmãos, ligada a um sistema do Antigo Testamento, porque desprezam aquilo que Cristo fez. E acham que ainda através dos sacrifícios é que eles são perdoados. Olha que escravidão. Veja, o Alcorão é um retrocesso. Enquanto que a encarnação de Jesus Cristo é o avanço, é o cumprimento da lei cerimonial e, consequentemente, nos tira o peso de todo o cerimonialismo que a lei judaica trazia, o Alcorão, como terceira revelação, como eles dizem, traz um retrocesso. Você volta a práticas que Cristo já nos liberou. E de uma maneira que escraviza, as pessoas vivem em função disso. Como o calendário é lunar, o calendário muçulmano é lunar, então os meses sempre têm 30 dias. E por conta
dos equinócios, aquela coisa toda, o primeiro mês vai mudando. Cada ano é diferente. Então você vai ter, por exemplo, o mês do Ramadã, que é o mês do jejum. Um ano vai cair na primavera, depois vai cair no verão, depois no outono, depois no inverno, porque o calendário muda. Ele não é, como o calendário judaico, lunisolar, que se mantém ali, né? Ele é só lunar. Então, cada ano, os anos vão passando mais rápidos para ele. Porque ele não segue o nosso calendário, que também é solar. Então, o que acontece? Imagine que tem épocas, ou tem períodos, que você está num inverno, e alguns países com inverno até rigoroso, tendo que fazer jejum. São o tipo de escravidão, irmãos, que conduz esse povo ao que o próprio termo diz, né, islamismo, submissão, a uma submissão terrível, e que somente Cristo e o Evangelho de Cristo pode libertar. Porque Jesus apresentou um sacrifício de uma vez por todas, justamente para nos livrar da lei cerimonial, dos holocaustos e de todas as oferendas. E trazer isso de volta na perspectiva muçulmana, além de trazer uma perspectiva totalmente antibíblica, é um retrocesso da graça, é um desprezo da graça de Deus. Mas eles assumem isso como sendo a vontade desse Deus único e soberano, Alá, que, como eu já disse para você, possui 99 nomes. Dentro de uma dos ensinamentos islâmicos, é dito assim, entre aspas, tudo que acontece de bom ou mal é desejo de Alá, e tem que ser aceito. Logo, o homem não tem responsabilidade por suas ações. Eu te matei, vontade de Alá. Eu não sou responsável por isso. Ou como diria o outro, né? Eu só fiz o furinho. Eu só dei a estocada. Agora quem tirou a vida foi Deus, foi Alá, fui eu. Porque se não fosse da vontade de Alá, você ia sobreviver. Então veja, tira a responsabilidade moral do homem e joga para lá. E é por isso que toda a atividade jihadista, que é essa atividade de guerra da fé, é vontade de Alá. Por que nós vamos matar cristão? Vontade de Alá. Por que nós vamos matar judeu? Vontade de Alá. Por que eu vou explodir? Vontade de Alá. Por que eu vou sequestrar um avião e bater no World Trade Center? Vontade de Alá. Tudo é vontade de Alá. E aí eu tiro toda a minha responsabilidade e jogo para Deus. Jogo para lá. Inclusive nas atividades comuns. A gente combina alguma coisa, eu comprei um produto, falo, vou te pagar daqui 30 dias. Aí falou, você vai pagar? Inxalá. Se Deus quiser. Passou 30 dias, eu não te paguei? Não vem reclamar comigo não, foi a vontade de Alá, eu não tinha dinheiro para te pagar. Ué. Fácil assim, né? Então aí já dá para você identificar como que é a prática ética e moral. Dá para você confiar num cara que tira a responsabilidade dele e joga para Deus? Porque tudo é vontade de Alá. Foi assim, simples assim. Toda vez que eu ia fazer alguma tratativa com o muçulmano, e ele ecoava o Inshallah, se Deus quiser, esquece. Por isso, depois de alguns tombos, toda atividade comercial que eu tinha com eles era o seguinte: toma lá da cá, deixa lá para o lado. Eu quero comprar uma cabra. Não, eu te entrego daqui a uma semana. Dá a cabra aqui, dá o dinheiro aqui. Porque senão,
Não dava certo. Se combinava, que dia que você vai vir para fazer determinada coisa? Ah, não, segunda-feira. Ou sexta-feira. Dilma, sexta-feira. Então tá bom. Aí o cara aparecia depois de 20 dias lá. Não, você falou, meu amigo, não combinou comigo, cara. Deixa lá, foi vontade de Deus. Deus não quis. E pronto. E é nesse sentido que eu acho que tem muito presbiteriano meio muçulmano. Você combina coisa com os crentes, aí os caras falam, pastor, Deus não quis. Pastor, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, nós vamos lá. Faz isso não, cara. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Esse é o padrão bíblico. Mas para o muçulmano, joga tudo nas costas de Alá. Tudo deve ser submetido ao desejo de Alá. Tudo é vontade de Alá. Abro aspas. Disse, Ele é Deus, o um e o único. Deus, o eterno, o absoluto, o que não teve pai e o que não é pai. E não há nenhum outro como Ele. Sura 112, de 1 a 4. Está no Corão. Então, essa menção quebra aquela ideia de apresentar Jesus como filho de Deus. Por isso que você tem que quebrar a primeira coisa para mostrar. Alá é uma coisa e a Vé é outra. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que a Bíblia diz, não é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão. Porque para Jacó, para eles não funciona. Para eles vai até Abraão só. Porque aí depois de Abraão vai via Ismael e não via Isaac. Né? Então é o Deus de Abraão. Ok? Não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó. Para eles é o Deus de... Então, Alá não é o mesmo Deus. Porque se você seguir a linha de que é o mesmo Deus, então ele diz, olha, mas o próprio Alá diz que ele não tem pai e nem tem filho. Como que você diz que Jesus é o Filho de Deus? Não, mas não estou falando que Jesus é o Filho de Deus, gerado por Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Piorou. Porque esse é realmente um mistério, meu amigo. Você não tem como você entender a Trindade. Você vai conhecer, a Bíblia diz, você tem elementos que apontam para o fato da Trindade, mas você vai compreender a Trindade? Não, não tem como compreender esse negócio. Você pode usar um monte de coisa. É igual a água, pastor. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Não é igual a água. Pastor, é igual uma banana, pastor. Banana ela tem, tem 3 partes, pastor. Não funciona também. Não tem o que ser de fato assemelhar. É um mistério. Não tem como você compreender, entender. Você conhece. Porque a Bíblia diz que é assim, mas você não compreende. Como, pastor? 3 pessoas e um só Deus? Não tem. É fé. Por isso que chama fé. Agora, se para a gente é difícil compreender, imagine para um cara que a vida inteira foi bombardeado pelo fato, ou pelo ensino de que Deus não tem pai e nem tem filho. E que Ele é único. Ele é o um e o único. Então, difícil, ok? E outra característica sobre Alá, que eu já mencionei, é que Ele não é amor. Aqui é um dos principais pontos que a gente trabalha para diferenciar Alá de Yahvé, na hora que você está trabalhando na evangelização. Olha, o meu Deus se revela como sendo amor. E o seu? Não. Meu Deus não é amor mesmo, porque eu tenho que ser submisso a Ele. Ele é só ira, só raiva, só raios e trovões. E a bondade de Alá está atrelada à minha submissão. Não existe graça comum na perspectiva da teologia islâmica. Deus derramar bênçãos sobre justos e injustos. Não existe isso. Ele só vai derramar bênção se você obedecer. Se você não obedecer, é só raio. Tudo bem? Então, o Deus muçulmano não é o Deus bíblico. O Deus das Escrituras.
Essa é a primeira coisa que você tem que saber, porque quando você for tratar da evangelização muçulmana, ou for conversar, é o principal ponto que você tem que desconstruir. Porque se na cabeça dele, Alá é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus do Corão, aí esquece. Porque aí ele vai dizer, não, o Corão é o que veio por último, então é o que está valendo. Mesmo que Deus mudou, o problema é Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Se ele quer mudar, ele mudou. E a gente tem que seguir a terceira linha, e não a segunda, que é o Novo Testamento. E nem a primeira, que é o Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que Alá não é o Deus revelado nas Escrituras. Tudo bem? Vamos caminhar então. Para eles, Jesus é apenas um dos 120 mil profetas. Não é o Deus encarnado e muito menos o Salvador. A salvação para eles é meritória. Existem alguns meios para você ser salvo. Obedecendo o padrão dos 5 pilares, ou dos 5 ou dos 6 pilares do islamismo, é uma forma de você ser salvo. Existem alguns atalhos, A construção de uma mesquita é um dos meios para que você alcance a salvação. Se você construir uma mesquita, passaporte carimbado, e se você participar da jihad, que é a guerra em defesa da fé, se você participar da jihad e morrer na jihad, passaporte carimbado. Dentro da cultura islâmica, inclusive, as famílias que tiveram algum membro da família que participaram de qualquer atitude jihadista, é uma família honrada dentro do padrão oriental. Põe lá a foto do menino lá, tal, toda decorada, num lugar de destaque na sala, e dentro da comunidade falou, a família lá do Zé, meu amigo, explodiu lá um hospital, explodiu uma ambulância cheia de cristão que estava querendo ficar vivo, ele deu um jeito de explodiu a ambulância. Aí os caras, puxa, filho do Zé, filho do Zé. Que coisa, hein? E os caras vão te honrar por causa disso. Aqui nós honramos os caras que salvam vidas. O sistema cristão é esse. Não é verdade? Você dá medalha para o bombeiro que salvou, para o socorrista que pegou o gordo, que entrou dentro da água, tirou do mar, fez massagem cardíaca, beijou o cara boca a boca. Oh, esse cara ganha medalha. Agora lá o contrário, quanto mais explodiu, mais honra tem. Esse é o mesmo Deus nosso? Não é o mesmo Deus. Jesus então não passa de um profeta. Só um profeta. O Corão, ou o Alcorão, é a revelação final e superior de Deus, pois os cristãos e os judeus manipularam e modificaram a revelação. Então eles inculcam isso, olha, a Bíblia está manipulada. Então joga fora. Agora o Corão não. Agora historicamente, você olha para a Bíblia e vê 1.600 anos de período de registro, 40 autores em média, todos falando a mesma coisa e apontando para Cristo como uma fonte de salvação. Aí você vai para o Corão. Um único cara recebeu a revelação, em 22 anos, cheio de erros, de incoerência. Esse primeiro texto que foi registrado pelos primeiros discípulos de Maomé, pegou fogo, se perdeu completamente. Aí os outros discípulos reescreveram, cada um lembrando, disse, você lembra? Eu lembro, tinha um negócio assim e tal. E aquilo tem mais autoridade do que as Escrituras. Não é uma coisa satânica, um trem desse? Só pode ser. Porque o cara acredita num negócio que humanamente falando não tem nenhum amparo, em detrimento de algo que você tem manuscrito espalhado para o mundo inteiro, onde você tem corroboração arqueológica, histórica, documental, e eles menosprezam.
mas inculca-se neles que a Bíblia não tem valor. E essa é uma grande dificuldade nossa. Porque quando se apresenta a Bíblia como sendo a fonte de regra e prática, ele fala, não, para mim não vale nada. E aí, irmãos, que a gente acaba, no contexto de um país muçulmano, depender muito mais do nosso testemunho de vida e depender muito mais da ação soberana e sobrenatural de Deus do que a argumentação escriturística, pelo menos de início. Mesmo porque você vai encontrar um grupo de muitas pessoas analfabetas que mal sabe a própria língua materna, mas conhece o árabe para poder ler o Alcorão. Então é difícil. O que mais? Maomé, para eles, é o profeta prometido no Antigo Testamento e o consolador prometido no Novo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, Moisés já profetiza a respeito de Jesus como o grande profeta. Eles falam, esse não era Jesus, é Maomé. Jesus disse que subiria ao céu e enviaria o Consolador, que o Consolador é o próprio Espírito de Deus. Mas eles falam, não é o Espírito de Deus, é Maomé. Então Maomé acaba incorporando aí a figura do grande profeta e a figura do próprio Espírito Santo de Deus. Na verdade, Maomé, assumindo essa postura de Jesus e essa postura do Espírito Santo, ele se coloca como um anticristo. Porque ele está contra Cristo. E é por isso que na interpretação escatológica, muitas pessoas, quando fala a respeito do anticristo, ou da besta que emerge da terra, aponta para os círculos muçulmanos. Existe uma possibilidade, inclusive dentro da simbologia, né, usada, falando da grande Babilônia, que, que está assentada na cidade que está sobre os 7 montes, lembra disso? Lembra disso ou não? Não? Página 23, chapeuzinho vermelho. Não, está em Apocalipse mesmo, viu? É uma simbologia e alguns interpretam aqui, a cidade das 7 colinas. Pesquisa lá no Google, chega em casa e fala, cidade das 7 colinas. A primeira cidade que vai aparecer lá é Roma. Aí todo mundo pega e fala o quê? Então que o anticristo, ou a Babilônia, que está assentada sobre a cidade dos 7 montes, refere-se ao catolicismo. Só que se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que Istambul, ou antiga Constantinopla, também é a cidade dos 7 montes. Aonde foi o centro do Império Turco-Otomano, que inclusive dominou ultimamente Israel, e que só caiu na Primeira Guerra Mundial, e que também pode ser uma possibilidade. Mas aí você vai descobrir também que Jerusalém está sobre os 7 montes. E aí, só para brincar contigo, Lisboa também. E Uberaba, aqui também tem 7 montes. Então, veja, é simbólico, mas alguns na interpretação apontam para o islamismo como a fonte do anticristo, e não do catolicismo. Agora, e nós, pastor? Tudo. É tudo. Porque é o sistema anticristo. Tudo aquilo que é contra as Escrituras e contra Cristo como Salvador e Redentor, é anticristo. Mas e a figura do iníquo? O que vai ser? Pode ser um sistema. Não necessariamente um indivíduo. Porque a Babilônia não é uma mulher, mas é um sistema. A besta do mar é um sistema. Por que a besta da terra teria que ser um grupo religioso apenas? Não, é o sistema. Ok? Então, nesse sentido, nós enquadramos eles dentro dessa postura aí de anticristo. Para eles, a salvação é meritória, ou seja, através dos méritos, pelas obras, em favor do Islã. No catolicismo, pelo menos, a salvação é meritória, mas é em favor do próximo. Não é assim? Se você faz o bem ao próximo, você vai ser salvo.
Agora, no islamismo, não. Você tem que fazer, salvação é meritória, mas desde que você faça de acordo com o padrão em defesa do Islã. Por isso que matar é uma boa obra. Matar um não islâmico é uma boa obra. Você está eliminando o mundo, do mundo ímpios. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou aniquilando aqueles que não obedecem a Alá. Eu estou fazendo uma boa obra. Estou tirando quem não presta. Então veja, isso é o que motiva as atitudes jihadistas. Na cabeça dele, ele está fazendo uma boa obra. Só uma outra entidade mesmo poderia ter uma mente tão terrível dessa. E nunca o Deus de amor. O que mais? É uma religião focada no homem, portanto garante, no homem no sentido masculino, tá? Portanto garante ao fiel um paraíso cheio de virgens de olhos negros, para cada homem. Então é uma religião extremamente machista, onde a figura masculina tem muito mais valor do que a figura feminina. Né? Eu até contei para vocês, não sei se alguém correu atrás para pesquisar, mas tem aí na internet um vídeo onde um dos sheik, né, um dos imãs, explica por que as mulheres, recentemente, coisa de uns 10, 15 anos atrás, no máximo, foram recolocadas agora no patamar de camelos. Porque até uns 20 anos atrás, a mulher era inferior a um camelo. Mas agora, a comunidade muçulmana entende que as mulheres foram valorizadas. Agora são comparadas ao camelo. Entendeu? Aprenderam a dirigir. Então, o camelo transporta, elas também. Porque estão dirigindo. Certo? E alguns outros benefícios. Olha aí, que maravilha. E outra coisa, esse mesmo cara, tem um outro vídeo dele, ele falando assim, por que que Mohammed disse que o marido pode bater na mulher? E ele disse que o marido pode bater na mulher para o bem da mulher. E Mohammed é tão bonzinho, Mohammed é tão amoroso, que ele disse, inclusive, que você pode bater, mas você não pode bater no rosto. Você bate do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo você desce o sarrafo. Agora no rosto não. Isso é a bondade de Mohammed. Só que na verdade essa bondade de Mohammed, que diz que só pode bater na mulher do pescoço para baixo, se dá para o benefício do próprio homem. Porque se você bater nela, ficar com a cara feia, inchada, não sei o quê, como que você vai ter atração, porque ele tem tudo deformado? Então bate só dá. Do pescoço para baixo, pelo menos a cara fica bonita ainda. Olha que coisa linda. O amor. E o cara vai e fala isso em rede de televisão nos países árabes. E as mulheres deveriam se sentir dignificadas. Porque se o marido resolve bater nela, é para o próprio bem, porque ela está fazendo alguma coisa errada. Ela merece. É para ela aprender. Quanto é bom. E é nesse sentido que a gente tem uma crítica, né, às pseudos feministas ocidentais, que fica aí mostrando os peitos aí, passeatinha aí, com a bandeirinha da paz, e sei lá do quê, que na verdade, meus amigos, não se levanta para defender a mulher dentro do contexto muçulmano. E aí vai lá para o Afeganistão, filma lá meia dúzia de mulher lá, fala, nós temos direito, nós não vamos aceitar isso. Aí fala, tá vendo, olha, a cultura agora já está mais plural, elas têm ainda, os caras lá estão preocupados com meia dúzia de mulher, com um pedaço de papel lá, meu amigo. Eles estão preocupados em assumir direito e poder. Na hora que o poder sentar mesmo, aí já era.
Na hora que ele começar a fazer de novo alianças com as nações que investem nele por questões comerciais, e eles, por causa do gás, por causa do sei lá eu do quê, aí o cara vai estar por cima da cocada, eles simplesmente vão lá e passa por cima. E ainda recupera o papel para usar o verso para escrever alguma coisa em árabe, lá em nome de Alá. Não se engane, irmãos. Mas nós estamos muçulmanos. Eu conheço um monte de muçulmano bom, mas na hora que o jihadista levantar e a ideia for, nós vamos dominar, você pode ter certeza que é o cara que está do seu lado, que é seu amigo, que ele vai, em nome da fé dele, fazer aquilo que tem que ser feito. E se você não aceitar a fé muçulmana, tchau. Nós temos todo um movimento para tentar humanizar o islamismo, deixar ele lindo, bonito, né? Vamos voltar agora, inclusive, com a novelinha da tarde agora, O Clone, né? Que foi uma novela justamente produzida para tentar inserir cada vez mais dentro da cultura brasileira a aceitabilidade das práticas e mostrar o islamismo como sendo algo bonitinho. Algo, olha que cultura linda. Vai ler então, vai estudar então. Veja, é uma religião focada, portanto, no homem e que garante benefícios celestes somente para quem? Para os homens. Tudo bem? Caminhando aí para o nosso final, vamos sintetizar então as práticas islâmicas nos chamados 5 pilares, ou o 6º pilar que depois eu vou mencionar. Primeiro pilar, os pilares do islamismo. Nós estamos estudando isso com os jovens, inclusive nos encontros de jovens. Primeiro pilar, profissão de fé, onde você tem que declarar, eu testifico, em árabe, obviamente, que há um só Deus, que é Alá, e Muhammad, ou Maomé, o seu único profeta. Então, você vai falar isso 3 vezes em árabe, é a sua declaração, confissão de fé, e aí você se torna um muçulmano. Tá? Segundo pilar, as orações. Você tem a prática ritualística de 5 orações por dia, e a oração também das sextas-feiras nas mesquitas. Então, o dia santo para o muçulmano é sexta-feira, por volta das 2 da tarde, todo mundo tem que ir para a mesquita, e que é um grande salão com um tapetão lindo, bonito, virado para Meca, e então os homens, o foco é o homem vai então para orar. Tem a cerimônia lá do lava-mãos, do lava-pés, para você entrar dentro da mesquita, tira o sapatinho lá, entra, tal, e faz as suas orações na mesquita. E durante o dia você tem o seu tapetinho particular, que você coloca lá virado para Meca, e você vai orar então 5 vezes ao dia, né, orações específicas da cultura muçulmana. Todo muçulmano vai orar 5 vezes ao dia. Tem cristão que não ora 5 vezes ao ano, né, porque só ora na Páscoa e no Natal. Só isso. Ora, eles não, pelo menos os caras têm uma prática. É ritual, pastor. Tá, mas nem isso a gente tem. Então, segundo pilar. Mesmo porque a Bíblia manda a gente orar como? Sem cessar. Tá? Terceiro ponto, terceiro pilar, a caridade. Ou seja, esmolas aos pobres e doações ao Islã. Como eu já disse, quem construir uma mesquita vai direto para o paraíso. Então, é um dos pilares fundamentais você dar esmolas e doações ao Islã e esmolas aos pobres todos os dias. Você vive para isso. E na perspectiva muçulmana é o seguinte, quando você olha para a perspectiva cristã, do dar esmola, do ajudar, a Bíblia diz, aquilo que a tua mão direita dá, a esquerda não fica sabendo, não é isso? Ou seja, você vai fazer não para se aparecer, você vai fazer porque tem que fazer. Agora, no sistema muçulmano é o contrário. Quanto mais pessoas verem, significa que Alá viu. Então é engraçado, porque você tem lá um monte de gente pobre pedindo esmola, aí o muçulmano ele começa. Chacoalha as moedas, até alguém vê. Alguém vê, derruba umas moedas no chão, o pessoal vê o que está acontecendo,
Aí ele dá. Porque na ideia muçulmana é o seguinte: se alguém viu, Alá viu. Se ninguém viu, Alá também não viu. Só vai colocar na sua conta se alguém viu. Então o cara se mostra. O cara para o carro na esquina assim, chacoalha a moeda lá, aí chega um monte de pobre, de miserável, aí começa. Aí todo mundo vê. Aquele cara é um cara benquisto na sociedade, porque é um cara que dá esmola e todo mundo viu. Né? Como que os líderes muçulmanos trabalham? Isso aqui é uma denúncia humanitária, né? Vamos dizer assim. Quem é o Everton? Mas tudo bem. No Senegal, por exemplo, que é o contexto que nós vivemos. Nós temos lá 12 milhões de pessoas, a ONU estima que por volta de 600 mil crianças de rua. Só que existem alguns organismos que dizem que já são 10% da população, cerca de 1 milhão e 200 mil crianças de rua. Né? Eu até com o Jorge fiz essa conta, imagine aí, 10%. Você pega a população de Araraquara, nós estamos aqui por volta de quantos mil habitantes? 200, uns falam 220, outros 230, vamos pôr 250, porque a gente tem esse sentimento de grandeza, né? Araraquarense gosta desse negócio, então já vamos pôr 250. Então, 250 mil habitantes. 10%, quanto que dá? 25 mil. Imagine a nossa cidade, o tamanho que ela é, com a população que ela tem, com 25 mil crianças morando na rua. Dá para você andar? Não dá. Você sai na rua, daí a pouco você tem 30, 40 crianças pedindo esmola para você. Você para no semáforo, aqui você tem o Jonas, né? Que ele só fica assim, magrinho, magérrimo. Conhece o Jonas, né? Se você mora aqui pro lado você sabe, da 36, o Jonas é um rapaz magrinho, que eu não lembro qual que é o nome que ele usa agora. Michele. O Jonas, você chega aqui no semáforo, você encontra o Jonas, magérrimo, com os dedos cheios de anel, ele só fica assim. Ele nem fala com você. Agora lá é o seguinte, você para, 50 crianças invadem o seu carro. 10% da população. Quem que gerou essas crianças? O próprio Islã. Porque o Islã diz o seguinte: você tem filhos? Dá o seu filho para a escola corânica, nós vamos ensinar o Corão para ela, e essa criança pode vir a ser, no futuro, o presidente da nação. Esse é o slogan. Porque o Senegal teve um presidente que foi talibã. Talibã no termo que a gente ouve mais comum, né? Lá, quando do francês, talibê. Talibã, no inglês, talibê. Lá é talibê. Então o cara foi talibê, só que todo o sistema muçulmano fez com que esse cara, então, crescesse, deram aula para ele, pagaram faculdade para ele, o cara chegou a ser presidente da nação. Então qual que é o slogan hoje? Dá o seu filho para a escola corânica, e ele pode ser o futuro presidente do Senegal. Só que pegam crianças lá de 2 aninhos, 2, 3 aninhos, até 18 anos, dá uma latinha para eles, uma latinha de manteiga, para ele pedir arroz, açúcar ou dinheiro. O arroz e o açúcar eles usam para dar comida para a própria molecada lá nas chamadas daras. O que é uma dara? Uma casa que o cara aluga, sem imóvel nenhum, e põe essa molecada para dormir lá. Abuso sexual, tudo que você puder imaginar, dos maiores com os menores, está lá. Sem nenhum tipo de proteção, de nada. E a ONU não faz nada porque vai bater de frente? Não tem jeito. Aí está lá, essa molecada lá. E durante o dia é esse exército para pedir esmola. Já que 95% da população tem a obrigação de dar uma esmola por dia, eles criaram um exército de miseráveis para pedir a de esmola. Simples assim. Porque desse modo, você tem um exército de miseráveis que vai precisar de esmola, e aí você fundamenta que o fiel muçulmano dê a esmola. Agora essa esmola vai para quem?
para o dono da escola corânica, ou seja, para o chamado marabu no Senegal. E esses marabus se tornam líderes religiosos, donos de todo o sistema de transporte do país está na mão deles, todo o sistema de minérios está na mão deles, todas as grandes empresas está na mão deles. Aí o marabu, aí você fala assim, mas o filho dele, ele coloca como talibê também, pastor? Não, o filho dele ele manda para a França para estudar na França. Agora pega o filho dos outros e coloca de escravo. Essa é a situação. E, inclusive com tráfico de seres humanos, porque ele pega criança de Guiné-Bissau, pega criança do Togo, do Congo tal, e traz para o Senegal. Sem passar pela alfândega, sem passar para nada. Está lá. Esse é o sistema, irmãos. Para manter o terceiro pilar funcionando e gerando recursos para o Islã. Tudo bem? Quarto, a peregrinação. Uma vez na vida, o fiel tem que ir até Meca, na Arábia Saudita, e participar das cerimônias. Eles acreditam que tem uma rocha lá que veio que Alá mandou do exército, que essa pedra que eles puseram envoltas num cubo preto, não sei se você já viu esse cubo preto lá, que fica no centro da arena ali em Meca, e os caras têm que dar 7 voltas em torno da pedra. E aí fica lá, milhares, rodando lá em volta da pedra. De vez em quando o cara tropeça, cai, já é pisoteado, morre. Vira e mexe tem história nesse sentido. Mas é um pilar da fé. Se você quer ser salvo dentro do islamismo, você tem que cumprir os 5 pilares. E o 5º pilar, o jejum. No mês do Ramadã, fazer o jejum, que vai do pôr do sol até o nascer do sol. Durante o dia, você imagina, você não dorme a noite inteira, porque você vai ficar com orações, não pode, contrário. Durante o dia, você vai ficar em jejum, o dia inteiro sem comer nada, inclusive não pode nem engolir a saliva. Você tem que ficar cuspindo. O islâmico mais sério, as crianças não, as mulheres não, mas os muçulmanos e tal, o cara tem que ficar cuspindo o dia inteiro, porque ele não pode engolir a própria saliva durante o dia no mês do Ramadã. À noite, ao pôr do sol, então ele pode comer. Assim que o sol se põe, antes do sol nascer. Então à noite, o que ele faz? Ele come. Aí fica comendo a noite inteira, porque ficou o dia inteiro sem comer, cuspindo. Então à noite, é assim, a noite inteira, e o cara comendo. Aí come. Aí durante o dia, dorme. 46 graus, meu amigo. Calor de matar, não posso beber água, então não trabalho. Aí fica, você passa assim, na aldeia, um monte de homem deitado debaixo das árvores, os caras tudo acabado, oi fundo, Ramadã. E aí você vai pesquisar, no período do Ramadã, é o período mais violento que você tem entre os povos muçulmanos. Aí eu brinco, né? Um homem com fome é a pior coisa que existe. Não deixa o maridão ficar sem comida, hein? E nem vai tentar tirar o prato na hora que ele estiver comendo, hein? Os 2 perigos. Deixar sem comer ou querer tirar o prato. Nós já comeu muito, bem, vai comer mas de novo. Faz isso não. Vai dar zebra. Então imagina agora um muçulmano com fome, privado 30 dias de comer. Pega lá, existem dados na internet do aumento de mortes de cristãos, de perseguição contra cristãos e judeus nos períodos do Ramadã. E aí, como isso está ligado, alguns tratam como 6º ponto, né, como 6º pilar, isso não é oficial, mas é uma prática, que é o jihad, a luta. Se você se envolver na defesa do Islã, e se você matar um infiel, né, você então tem livre acesso ao paraíso. Então, basicamente, as crenças vão estar fundamentadas nesses 6 pontos.
É lógico que os sunitas e os muçulmanos ocidentais, eles vão desprezar um pouquinho esse sexto ponto aí. Mas todos os outros, eles têm que fazer rigorosamente. Essa questão da oração especial, né? Você está lá, eu já contei aqui, dá o horário da oração, a mesquita berra lá, o cara para o que ele está fazendo, estende o tapetinho dele de oração virado para a Meca, e ele começa a orar. Para o carro no meio da rodovia, para o carro, abre a porta, procura lá, entende? E vai orar. E você tem que esperar. Tivemos conversões. Nós plantamos a igreja presbiteriana de Sítio Badã, entre a aldeia Fula e a aldeia Serer. E nós batizamos cerca de 12 pessoas. Né? Tivemos lá, dentro dessas, algumas muçulmanas, algumas animistas, outras muçulmanos. Inclusive um marabu fazia parte, frequentava nosso culto lá. Trabalho de evangelização da missionária Rosa, que era uma missionária brasileira também, que trabalhava junto com a gente, e que nos auxiliou na plantação dessa igreja lá na aldeia. Da metodologia que eu utilizei, é aquela que eu estou apresentando para os jovens aí nos nossos encontros de jovens, que eu chamei de 5 pilares do cristianismo. Então, para cada pilar do islamismo, eu apresentava o que a Bíblia dizia, em uma perspectiva bíblica que confrontava essas práticas e mostrava que o cristão fazia isso aqui de uma maneira superior ao muçulmano. Porque a ideia, como é meritório, então você mostra, ó, eu faço melhor que você, aí o cara fala, peraí, então... E aí depois, no final, nós apresentávamos o Evangelho da Graça, de que nada disso era necessário, porque Cristo Jesus já realizou tudo isso na cruz em nosso favor. E a gente teve algumas experiências muito gostosas nesse sentido, de evangelização. E a nossa escola bíblica dominical era escola bíblica de sexta-feira, que eu marcava a escola bíblica dominical sexta-feira às 14h, que era o mesmo horário da mesquita, para ver quem tinha se convertido mesmo. Então, ou ele se dirigia para a mesquita, ou ele se dirigia lá para a escola dominical. E aí, então, nós ensinávamos, passávamos... Enquanto não acabava a oração, não acabava a escola dominical. Estava lá, né? Ensinando e falando. E o seu Deche Iani, ele era da etnia Serer. A maioria da etnia é animista, mas porque ele era professor, ele foi professor da Unicef, e em trabalhos humanitários e de refugiados. Só que ele tinha problema com o alcoolismo, e por conta do alcoolismo ele acabou perdendo isso, e aí voltou para a aldeia, e estava lá meio perdidão na aldeia. A gente começou a falar de Jesus para ele, ele começou a frequentar a escola dominical e se converteu. E aí a gente acompanhava, e o projeto, né, o nosso projeto contratou ele como professor. Aí nós falamos, nós vamos pagar um salário para você ser nosso professor e o tradutor da mensagem. Eu pregava em francês e ele traduzia para o Olof e para o Serer. E aí nós montamos uma escola de alfabetização de adultos, lá no meio da aldeia. Então nós montamos o consultório da Clarissa, no meio da aldeia, montamos uma escola de alfabetização de adultos e tínhamos os cultos. A sexta-feira a escola dominical e os cultos de domingo, era só um culto durante o dia, começava às 9h, terminava 1h30, porque o africano é assim, né? O dia que eu pregava menos de 2 horas lá, eles falavam assim que aconteceu alguma coisa com o pastor, né? Tinha alguns que perguntavam, o senhor está doente, o senhor está bem? O senhor pregou 1h59. E outra coisa linda que é da igreja nascente, que era o desejo de ofertar, né? Talvez até por essa influência muçulmana de ter que ofertar sempre, às vezes o cara não tinha o que ofertar. Então ele vinha, todo mundo vinha no gasofilácio.
todo. Mesmo que o cara não tivesse uma moeda na mão, mas ele vinha. Porque ele vinha ofertar o desejo de ofertar. Ó, eu não tenho, mas eu queria tanto dar. Eu vim aqui na frente, porque da próxima vez o Senhor vai me abençoar para que eu tenha para dar. E aí a gente fazia um trabalho também de ajuda humanitária, que era de crédito, né? Microcrédito para as famílias da igreja. Para aqueles que eram do Serer, que trabalhavam com agricultura, então a gente tinha bomba, né, a gasolina para fazer irrigação, dava semente, tal, ajudava, tudo no sistema de cooperativa, irmãos. E aí plantava cebola, que dava muito bem lá, quiabo, dava bem também, e chegamos a fazer uma horta comunitária. Né? Nessa horta eu plantei verdura, plantei rabanete, plantei e uma plantação de melancia. Lembra? Só que nós tivemos um prejuízo lá, nós tínhamos uma praga, os macacos amarelos. Os macacos vinham de madrugada, o macaco é terrível. Aí eles vinham, na hora que estava boa já a melancia, aí eles furavam a melancia, comiam a melancia e viravam a melancia. Você olhava, a melancia estava lá intacta. Você olhava no campo assim, todas as melancias lá. Tá jóia, graças a Deus, liga a irrigação aí, vamos embora. Daqui uma semana, chegamos lá, era só a casca. Pegamos ainda algumas, comemos melancia, não foi todas, né, a produção, mas boa parte da produção nós perdemos para os macacos. E então o Serer nós dávamos a agricultura. O Fula, ele não planta um hortelã, porque dentro da crença deles, se você planta da terra, você libera os demônios da terra. Então eles não plantam, eles são pecuaristas. Então para esse a gente trabalhava com matrizes de coelhos, casalzinho de coelho, e matriz de galinha. Estava lá, galinha e um galo. Né? 7 galinhas para um galo. E a ideia então era produzir isso, a gente ia dando para as famílias. Nos primeiros meses a gente inclusive dava também as ações, e a partir que o negócio começava a produzir, aí para eles. E quando tinha pessoas que trabalhavam com comércio, aí nós fazíamos pequenos projetos, né? Nós tínhamos a Rama, que ela tinha ela morava na cidade, ela tinha um pequeno comércio, vendia, ela era cabeleireira e vendia produto de beleza, essas coisas. Então a gente deu um microcrédito, ela ampliou a lojinha dela lá, o salãozinho dela lá, e depois repunha, devolvia os recursos para a gente investir em outro lugar. A Judite, que fazia uns donuts, é um tipo de um sonho, aqueles fritos, né? Aí a gente comprou fogão, gás, investimos na primeira produção dela, aí ela fazia isso e vendia na feira. Né? E, inclusive tem uma história interessante da Judite, que a Judite, ela pegou todo o crédito, compramos o que tinha que comprar, e ela pegou a produção da semana, tudo que ela vendeu, e ela foi lá e deu de oferta para a igreja. Né? Aí nós falamos assim, Judite, e agora? Você vai comprar o produto de que jeito? Ah, pastor, verdade, hein? Deus vai providenciar. Já providenciou. Falei, Judite, não é assim que você vai fazer. Aí você tinha que ensinar, inclusive, a questão da administração. Porque senão, meu irmão, ela dava tudo, ganhou, tudo que ganhou, deu. E aí depois não tinha dinheiro para comprar farinha. Então aí fazia todo esse trabalho administrativo e tal, para mudar a realidade social daqueles irmãos. Então foi um período curto, mas onde Deus permitiu que a gente fizesse bastante coisa lá. Né? E depois, quando nós viemos embora, nós pegamos essa igreja e levamos para uma outra igreja, que era de um missionário brasileiro, batista, que era o missionário Ronaldo, e a Ana Paula. Então aí nós fizemos esse intercâmbio para que eles não ficassem lá abandonados quando nós voltamos para o Brasil, para que a igreja tal. Então a igreja local propriamente, não sei o que aconteceu depois em relação aos missionários, a gente perdeu um pouco o contato, mas os crentes em si foram direcionados para que continuassem recebendo assistência aí. Então, graças a Deus, foi um trabalho muito legal
e mostra o seguinte, irmãos, o muçulmano, ele está aprisionado a um sistema cultural. E o Evangelho é a chave. O Evangelho de Cristo Jesus é a chave. E Deus tem levantado e trazido muitos muçulmanos para Cristo no mundo inteiro. E nós vivemos num país que tem muitos muçulmanos. Você acha que não, mas nós temos. A maioria deles são velados, mas temos. E daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas também. Ok? Perguntas aqui, irmãos? Das principais doutrinas, ou dos 5 pontos? O objetivo, então, os alvos, né? É aplicar a fé islâmica sobre todo mundo, que é considerado um mundo impuro. A metodologia da jihad é usada para eliminar os grupos que rejeitam o Islã, inclusive hoje, né, na Nigéria e nos países árabes, principalmente na Nigéria. Você já ouviu falar do Boko Haram? Boko Haram é um grupo islâmico extremista da etnia Fula, que era a etnia que nós trabalhávamos no Senegal, que eles são cerca de 22 milhões de Fulas no oeste africano, e eles são jihadistas. Então eles entram nas aldeias que são cristãs e matam todo mundo. Né? A imigração muçulmana como estratégia para entrar nos países ocidentais, isso desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade desde a Primeira. A sujeição feminina, né, como procriadoras para gerarem muitos filhos para o Islã. A escola corânica e o investimento na islamização em todos os continentes. O domínio político e a aplicação da Sharia. A Sharia é a aplicação da lei muçulmana como a lei do país. Na visão bíblica nossa, Alá não é o Deus das Escrituras, revelado durante os 16 séculos, um Deus triuno, justo, santo e que ama os seus eleitos. O homem é pecador e carece da graça e o perdão de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o grande profeta prometido no Antigo Testamento, é o Redentor revelado no Novo Testamento, e o único, né, Redentor, o único mediador. E o Evangelho da Graça é o modo de alcançar as pessoas para a salvação, e não a luta armada, não a jihad. É o Evangelho que muda a vida das pessoas. E concluindo então, irmãos, o islamismo é mais um engano de Satanás, uma revelação que é condenada pela própria Escritura, porque foi trazida por meio de um anjo e posterior ao período apostólico, numa prática fundamentada num Deus sem amor, num Deus que também não tem graça, numa prática de violência e escravidão, que despreza o ser humano e ao mesmo tempo exalta as obras em favor do Islã como mérito salvífico. Num paraíso, inclusive, onde as mulheres são escravizadas. Elas são virgens à disposição dos homens nesse paraíso, na figura até da redenção eterna, para a mulher ainda é uma vida de quê? De escravidão sexual, tá bom? E somente à luz do verdadeiro evangelho e o brilho do sol da justiça, Jesus Cristo pode prevalecer sobre o reflexo da lua crescente, que é o símbolo do Islã. Como disse Paulo César Nunes, né, numa lição da revista da Cultura Cristã, toda dureza, toda hostilidade, toda oposição será suprimida pelo poder de Deus que opera em nós, e a graça divina será sempre suficiente. As almas sedentas dos filhos de Ismael serão saciadas com a água da vida que é Cristo, a rocha que no deserto jorra para a vida eterna. Que nós possamos orar, andar em fidelidade e também evangelizar os muçulmanos com a graça do Evangelho. Amém?